Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de hoje, né? O tema é Evolução da Ordem Global, Implicações Internacionais. Meu nome é Eduardo Mariucci, sou professor do Instituto de Economia. Eu vou aqui conduzir a discussão. Cada expositor terá 15 minutos, para fazer sua fala. A ideia é que respeitem esse tempo, para que a gente possa, ao final, ter tempo hábil para discussão. Eu vou avisar quando faltar 5 minutos na exposição, e de modo que vamos iniciar na seguinte ordem. Início, professor José Viegas, do Itamaraty. Começa com a sua fala. Professor. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, professor Ricardo Carneiro. Parabéns pela organização, pela ideia e pelo bom desenvolvimento dela. O tema tem o nome de Evolução da Ordem Global. Não existe ordem global. Existe uma desordem global. Nós estamos vivendo uma época de transição, de duração indefinida. Nós temos problemas não só econômicos, mas também ecológicos e também de outro tipo, políticos e sociais, que estão longe de estar resolvidos ou de estar sequer encaminhados. Mas nós vamos nos concentrar nos aspectos econômicos, financeiros, naturalmente, que são a parte mais dinâmica e mais problemática da evolução econômica atual. E eu vou, sendo eu embaixador do Brasil na Itália, estando na Europa, vou me concentrar nos aspectos da crise na Europa. E vou tomar a Espanha como exemplo do que, um retrato, do que está acontecendo lá. Em 2008, eu era embaixador em Madrid antes de chegar a Roma. Eu cheguei a Roma em 2009. Estava em Madrid desde 2005. Em 2008, a Espanha era um país muito bem ordenado, com as contas equilibradas, com uma economia pujante e muito orgulhosa de si. Em 2008, a indústria de construção civil iniciou casas na Espanha em um número maior do que na França, na Alemanha, na Inglaterra e na Itália juntas. Em 2009, a bolha estourou. Em 2012, você tem a indústria financeira, a indústria de construção civil, naturalmente, é a mais financeirizada de todas as indústrias. Ela é extremamente ligada aos grupos financeiros principais. Em 2012, você tem um desemprego de 24,4%, que pode chegar a 30%. Em 13% das residências espanholas, ninguém tem trabalho. É um número enorme, 1.700.000 residências. Desemprego juvenil superior a 50%, recessão prolongada, estimativa do crescimento do PIB em 2012 é menos 1,5%, déficit público 8,5%, e era equilibrado 4 anos atrás. Meta de redução para 2012 de 8,5% para 5,3%, impossível de cumprir, círculo vicioso. Quanto mais o governo... houve uma eleição, naturalmente o governo perdeu, como em todas as eleições europeias o governo perde, seja de direita ou seja de esquerda. Subiu Mariano Rajoy, um feroz doutrinário da direita, e promete, portanto, cortar o déficit, fazer tudo que Dona Merkel manda. E não vai conseguir. E o mercado sabe que ele não vai conseguir. Então, quanto mais ele corta a despesa, mais o mercado pune e sobe o spread. É uma situação realmente calamitosa. No caso da Espanha, é mais nítido que em outros países. Quanto mais o governo promete cortar o déficit, mais o resto do mundo vende os títulos espanhóis para se desfazer dele. O spread, a remuneração do título espanhol está a 5,9%, à beira da insustentabilidade. Em 2011,
saíram da Espanha 100 bilhões de euros. A Standard & Poor's rebaixou a classificação em 2 pontos. As outras devem seguir a ordem. Os bancos espanhóis aproveitaram aquele financiamento que o BCE, o Banco Central Europeu, deu de, acho que 1 trilhão de euros a 1%, e compraram os títulos do governo espanhol, que rendem 6%, naturalmente, não é? Em vez de fazer circular esse dinheiro pela economia. E, além do que, eles carregam as hipotecas podres. Então, nem os bancos espanhóis são sadios nesse momento e terão maior dificuldade de usar os títulos da dívida pública como colaterais. Então, a necessidade de um bailout, de um resgate da economia espanhola é cada vez mais visível. E o resultado, o desequilíbrio financeiro contábil que isso produzirá será evidentemente maior do que nos casos da Grécia, de Portugal e da Espanha. Com a perda do crescimento, os investidores tiram dinheiro, né? Então a economia se atrofia mais e o círculo vicioso é flagrante, e os políticos, os tomadores de decisão, estão claramente subestimando esse risco. Bom, saindo da Espanha, que é digamos, um retrato, um exemplo, e focalizando mais a situação como um todo, nós vemos que, nestes últimos anos, com a vigência da crise, com o endividamento dos governos para salvar os bancos, que é a origem de todo o desequilíbrio financeiro, a Europa passou a ser governada e comandada com base no princípio da austeridade, como todos nós sabemos, chefiados por Angela Merkel, pela chanceler da Alemanha. Nesse período, com a política da austeridade, a economia não se fortaleceu. Muitos países entraram em recessão prolongada. Quase todos os governos foram derrotados em eleições, quando houve eleições. Os salários foram reduzidos, as demissões foram facilitadas, os gastos públicos foram cortados. Mas nem isso foi suficiente, pelo menos até pouco tempo atrás, para gerar uma reação articulada no sentido de uma mudança da orientação da política econômica. E isso é visível, essa incapacidade de propor soluções inovadoras, é visível, sobretudo, na esquerda moderada europeia. Na Itália é flagrante. Não há uma plataforma política econômica por parte da esquerda italiana. A esquerda espanhola fracassou, não que ela tenha fracassado, mas o país fracassou na situação em que nós estamos vivendo agora. Merkel representa o pensamento conservador, como todos nós sabemos, que implica na prioridade do pagamento da dívida com relação à prioridade do crescimento econômico. Primeiro paga a dívida, depois vamos ver como é o tema do crescimento. Ora, a Alemanha tem uma razão muito forte para não fazer isso, porque a Alemanha depende crucialmente das suas exportações, majoritariamente para a própria Europa. Então, a recessão europeia é nociva para a Alemanha. Por outro lado, os eleitores alemães querem tudo menos pagar a dívida grega, tá certo? Nenhum governo alemão, nenhum partido alemão vai ganhar a eleição com a bandeira da solidariedade europeia. Então a Merkel se aferra ao princípio da austeridade e à execração do gasto público excessivo, no caso da Grécia, para manter uma política de austeridade que é muito contraproducente. Mas essa é a situação que nós temos. Além do que, a Alemanha tem uma força suficiente para que um grupo de países, sobretudo os países da Europa Central, acompanhem essa linha. O próprio governo francês, o próprio Hollande, a gente vai entrar no Hollande agora, que ganhou a eleição na França, com uma bandeira de crescimento,
não terá nenhum interesse em se divorciar da Alemanha. Ninguém tem interesse em se divorciar da Alemanha. Então, essa situação vai provavelmente resultar numa certa ambiguidade do governo do François Hollande na França. A vitória do Hollande pode ser vista como uma inflexão do panorama político. A bandeira eleitoral do Hollande foi claramente a bandeira do crescimento. O próprio Mariano Rajoy, que não consegue pagar as dívidas dele, também tem interesse no desenvolvimento. O governo da Itália também tem interesse no crescimento. Então, você, aparentemente, tem uma conjuntura favorável à proposta de revigoramento do crescimento. Mas talvez isso seja esperar demais. A vitória do Hollande foi apertada. Do ponto de vista do eleitor francês, penso eu, o eleitor francês sente grande desconforto entre a perspectiva ou de ser o número 2 da austeridade, da elite, não é? Uma vez que a Alemanha tem uma liderança clara sobre a França, coisa que não tinha 5 anos atrás, ou ser o número 1 da plebe. É uma situação de grande desconforto para o eleitor francês. E a vitória do Hollande, menos de 52%, é uma vitória relativamente frágil, embora a repercussão parlamentar ainda não esteja clara. Mas a verdade é que o resultado da eleição francesa aguça a polarização entre austeridade e crescimento. E aguça a sensibilidade do eleitor. Quanto mais se fala em crescimento, maior será o clamor nas ruas, porque a situação é realmente muito grave. As pessoas estão ganhando menos, estão trabalhando mais, estão se aposentando antes, entende? Não tem dinheiro para pagar o aluguel. Provavelmente, aí é um pouco de especulação que eu estou fazendo, haverá uma tentativa de conciliar. Ninguém vai confrontar a Alemanha ao ponto de retirar o poder decisório, ou pelo menos a parte substancial do poder decisório de que ela desfruta. E a Merkel continua muito inflexível. Na segunda-feira, depois da vitória do Hollande, ela disse: o pacto fiscal é inegociável. Então, não tem essa coisa de afrouxar. É a solidez das finanças, diz a Merkel, que possibilita, que fornece a base para o crescimento. Os outros, então, ficam fazendo exercícios de equilíbrio. Eu vou citar 2 frases aqui para ilustrar o que eu estou falando. Mário Monti diz: finanças públicas responsáveis são uma condição necessária, mas não suficiente para alcançar o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Crescimento sustentável, criação de empregos e mais igualdade social. Por isso, é de importância fundamental que a Europa adote, com urgência, políticas concretas para o crescimento. Então, frase vigorosa, mas bate continência na primeira fase para a austeridade, né? O vice-primeiro-ministro da Irlanda diz: não pode haver crescimento sem estabilidade, e não pode haver estabilidade sem crescimento. Todos têm que bater continência para a austeridade. Mas a pressão em favor das políticas de crescimento aumenta e as polarizações vão se intensificando. Paga-se a dívida ou estimula-se a economia? São dicotomias, são dilemas, né? Qual é a prioridade? Pagar a dívida ou estimular a economia? Mudar o pacto fiscal ou seguir o pacto fiscal? Aceitar a ideia do eurobônus ou proibir a ideia do eurobônus? Austeridade ou crescimento? Essas coisas não estão resolvidas. Por enquanto, a austeridade tem o comando da situação. E o poder financeiro, que está na base das políticas de austeridade e dos desenvolvimentos da economia europeia, continua muito forte e incontrastável. Diante desses desastres, o eleitorado tem migrado para os partidos radicais, seja de direita, seja da esquerda. No mesmo domingo que ganhou o Hollande, houve as eleições na Grécia, que foram menos acompanhadas, mas que foram igualmente significativas. A Grécia tem um partido forte, que é o Partido Socialista,
e tem o PASOK, né? E tem um partido chamado Nova Democracia, que é o partido do centro-direita, e que vinham governando a Grécia no período recente, mais do que recente. Os dois partidos somados conquistaram menos de 32% das eleições. A eleição pulverizou o parlamento. O segundo partido mais votado chama-se Syriza, que é uma sigla de coalizão da esquerda radical. A direita radical, essa esquerda radical e os comunistas, juntos, esses três partidos, somaram mais do que os dois partidos principais. Ninguém sabe quem vai governar a Grécia. O primeiro partido foi a Nova Democracia, mas na mesma tarde o líder do partido disse que não conseguiria formar o governo. Passou para esse líder da Syriza, que disse que não vai governar com o Partido Socialista nem com a Nova Democracia, ou seja, não vai governar. Então vai passar para o terceiro, que provavelmente também não vai conseguir governar. Então é muito possível que a Grécia tenha que convocar novas eleições num prazo de 3 meses, não, no prazo de 30 dias. Ora, isso não interessa absolutamente ao Holanda, né? Porque você vai ter um país agudamente afetado pela crise financeira, sem governo, tendo que captar, tendo que refinanciar 4,5 bilhões de dólares em maio, e tendo que cortar 15 bilhões de dólares do orçamento em junho. Ou seja, a possibilidade da inadimplência da Grécia, o default da Grécia, nunca foi maior do que agora. Um default da Grécia, sobretudo se a Grécia não tiver sido ejetada da zona do euro em tempo, vai contaminar a economia inteira. Os maiores credores de títulos gregos são a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha. Então você vai ter uma acentuação do desequilíbrio de curto prazo. O mercado, nós sabemos como é que o mercado atua, como é que o mercado reage a esses desequilíbrios. Ele reage como um termômetro. Ele mede a febre do paciente. Ele não cura a febre do paciente. Ele até contribui para que a febre aumente na medida em que a notícia se espalha. Então, isto não favorece o governo do Holanda, isto tira a nitidez das propostas de crescimento. Isto torna, aos olhos daqueles que preconizam a política de austeridade, isso torna mais fácil para eles igualar políticas de crescimento com caos econômico e financeiro. Então, o meu parecer, minha opinião a respeito da Europa é de que nós estamos vivendo mais um capítulo, que está longe de ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, de uma situação de difícil encaminhamento a curto prazo. Então, eu termino com uma série de perguntas. A Alemanha vai afrouxar a política de austeridade? Haverá dinheiro para estimular as economias se os programas de estímulo encontrarem respaldo político? Os bancos emprestarão dinheiro? O BCE vai voltar a colocar 1 trilhão de euros no mercado, mas o BCE só empresta para banco, não empresta para governo, empresta para banco a 1%, para governo nem a 8%. Holanda terá margem de manobra no campo fiscal? O mecanismo de estabilidade europeia estará à altura dos desafios? Os governos em dificuldades poderão dar garantias constitucionais de que vão pagar a dívida, que é uma das exigências que o pessoal da austeridade faz? Os trabalhadores vão continuar a aceitar o aumento do desemprego e a flexibilização do mercado de trabalho? Vocês apostariam na Europa? Obrigado. Bom, com a sequência aqui, professor Hernani Torres, por favor, do FRJ.
Obrigado pelo convite. O Ricardo me fez um pouco de terrorismo, vou só falar em 15 minutos, e eu sei como é que o Ricardo é, então... Mas você que está me olhando aqui, eu sei disso. Então, eu pensei em fazer... Eu juntei uns 12 slides, que deve durar isso, e estava querendo dividir com vocês algumas das preocupações que a gente está tendo com relação ao desenvolvimento da crise global. Pode parecer meio estranho esse título, mas esse título, a crise financeira tomou vários nomes ao longo, analisado de várias maneiras, e esse nome apareceu em alguns autores nos Estados Unidos e na Ásia em particular. E para os asiáticos, eu acho que ele tinha um sabor especial, porque era como se fosse uma vingança de 97. Né? Era a crise asiática, nós éramos crônios, nós éramos aquilo, e agora é o quê? Tá? Não é nada diferente, a gente sabe disso, mas havia uma ironia, e há uma ironia quando o pessoal asiático está usando esse tipo de nomenclatura, North Atlantic Financial Crisis. A segunda coisa que eu acho também é que esse título chama atenção para um momento extremamente interessante, que a crise começa ali em 2007, 2008, e é uma crise americana, o sistema financeiro americano tem uma primeira fase, tá certo? Que vai até uma crise que começa ali, ninguém deu bola no subprime e acaba chegando a 2008. A partir de 2008 até, digamos, meados de 2010, ela é uma crise financeira global mesmo, ela se espalha para todo mundo, tá certo? E eu acho que depois de 2010, 2011, ela passa a ser uma crise financeira do Atlântico Norte, da Europa e dos Estados Unidos em particular. A periferia não vai ter o desempenho que ela teve no passado por razões cíclicas, mas a periferia, tá bom, não estamos crescendo o que estamos crescendo, o Brasil vai crescer 3%, 2 e tanto esse ano, tá bom, podemos estar mais otimistas, menos otimistas, chineses vamos acelerar. Mas a gente, quem tiver capacidade, vai se movendo. O problema nos Estados Unidos e na Europa, o embaixador já falou, certamente eu acho que é onde o bicho está, né? Bom, então eu vou querer falar um pouquinho rápido dos Estados Unidos, um pouquinho da Europa e algumas coisas que estão aí. A gente podia pegar o dado de emprego, mas eu peguei os dados de crescimento, e o que a gente vê? A gente vê que houve um grande impacto da crise, que a crise teve uma saída muito boa nos Estados Unidos, muito rápida ali, no início de 2010, que foi quando o mercado disse, bom, agora acabou, agora está na hora do Estado ir para casa, não precisa fazer mais nada. Eu assisti isso, vários seminários que eu fui, até que a ficha caiu a partir de 2010 e todo mundo voltou, e aí eu acho que a partir de então a crise europeia aumenta. Quer dizer, o desemprego está alto, continua alto, nos Estados Unidos baixou um pouquinho, e eu acho que, de novo agora no início de 2012, essa euforia tinha voltado um pouco no mercado. Vai, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que, de novo, os dados do último trimestre não são tão espetaculares como o mercado esperava e, de certa forma, a bola está baixando e está todo mundo aguardando. Ou seja, a crise vai ficar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez não seja uma situação tão ruim quanto o caso europeu, mas, sem dúvida nenhuma, é crescimento baixo. Certo? 2%, a gente pode discutir o que é, desemprego alto, e esse mais ou menos é um cenário americano. Por que isso? Porque quando a gente olha os dados, tá bom, 4 anos, talvez, para recuperar o nível de 2008, é isso que nós estamos falando, certo? Quantos anos mais para sair um pouco? E a recuperação é uma recuperação calcada no consumo, está coladinho, vocês veem as duas coisas. O que está puxando mais? A exportação, certo? A exportação passou a ter uma contribuição maior, eu acho que isso é um dado interessante. E eu botei aqui embaixo, essa curva mais roxa, é o investimento não residencial. Se eu botar o residencial, ainda cai muito mais. Eu acho que aí era puxar a brasa para... Mas eu estou dizendo, situação de recuperação de longo prazo nos Estados Unidos, me parece que é uma recuperação débil, que ainda tem. Os últimos dados de crédito nos Estados Unidos para empresas melhorou um pouco, mas eu ainda olharia tudo isso com muito cuidado para ver o que está acontecendo. Ou seja, meu cenário para os Estados Unidos os Estados Unidos não são a Europa, tiveram um comportamento da crise 10 vezes mais pragmático que os europeus, operaram de todas as maneiras, mas, de qualquer maneira, a situação ainda é uma situação, digamos, de crescimento. E aí eu chamaria a atenção para 2 indicadores que eu acho que são interessantes quando a gente olha o consumo, tá certo? O quadro da esquerda é o índice Case-Shindler, que é a valorização
da imobiliária nos Estados Unidos. E aí vocês veem o seguinte, tem um segundo dip aí, tá? Um segundo, certo? Quer dizer, os dados em 12 meses, que é isso que estão aí de crescimento, mostram que você ainda tem um processo de valorização imobiliária com todas as implicações financeiras que isso tem aí para trás, tá certo? Por mais que... E aí eu vou dizer, acho que os americanos fizeram um pouco do lado imobiliário, se você pegar a experiência deles dos anos 30, eles foram 10 vezes mais agressivos, o que mostra um pouco também as dificuldades políticas que aí sim tem nos Estados Unidos hoje. A crise, do meu ponto de vista, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela está entrando por um viés político cada vez mais intenso, e eu acho que isso é uma coisa para ser observada. O segundo ponto que eu acho é o crédito familiar, certo? O nível de crédito familiar nos Estados Unidos não voltou ao que era, deu uma recuperadinha, mas também... Ou seja, pensar nos Estados Unidos como algo que vai recuperar, não. A gente pode pensar num cenário certamente muito melhor que o europeu. A crise política americana é 10 vezes melhor do que a europeia, mas, sem dúvida nenhuma, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, se tiver um Congresso republicano, um Senado e uma Câmara republicana, vamos ver o que o Obama vai fazer para deixar o seu legado e assim por diante. Okay? O lado europeu é mais complicado. Por quê? Porque o embaixador Viegas já falou um pouco. O que está em questão? Eu acho que pode chamar de PIGs, de GIPs, chama do jeito que você quiser, mas, no fundo, os países que estão sendo objeto mais pesado de ajuste são os países que foram muito bem do ponto de vista de crescimento. Tá certo? Se a gente pegar o vermelhinho aí, a Alemanha, nós estamos falando de Espanha, Itália, Grécia, Espanha, Itália, quer dizer, são países Portugal, são países que tiveram crescimento, o melhor crescimento europeu. A Alemanha, o crescimento foi pífio. A verdade é essa, durante todo o período. E tem mais, metade do crescimento alemão se deveu às exportações, e se deve às exportações. Então, eu acho que aí há um primeiro sinal de uma coisa interessante, que eu acho que os alemães não estão dispostos a abrir mão, que é a política deles a partir de 99, o que a gente poderia chamar de o mercantilismo alemão, que está aí O segundo ponto também que eu acho que vale a pena a gente observar é a inflação. Quer dizer, houve o crescimento, mas também foram os países que mais inflacionaram em euros, né? Nós estamos falando aí de Grécia, Grécia, Irlanda, e o que a gente observa? Quer dizer, alto crescimento, alta inflação, são países que certamente a competitividade, se a gente puder falar assim, entrou em xeque. E a gente percebe que, se a gente olha os déficits de conta corrente, é muito claro. Quer dizer, eu tive um processo de crescimento inflacionário, até certo ponto um pouco de aumento salarial. Uma situação como a Europa faria sentido, levar um pouco o salário de quem estava atrás, melhorar o nível de vida, etc. e tal. E isso foi financiado por quem? Pelos alemães, que se beneficiaram disso e continuam a se beneficiar. Quer dizer, não fosse o euro, o marco estaria, sei lá onde é que ele estaria, os alemães estariam pagando a conta. O meu ponto é, e eu vou voltar a isso, os alemães até agora não pagaram a conta. E não estão a fim de pagar a conta. Por que motivos a gente ainda pode discutir, mas é disso que se trata. Tá certo? Então, a responsabilidade alemã pelo que está acontecendo é muito grande. E é muito interessante se olhar essas curvas, a inflexão que ela tem a partir de 2000. Por que 2000? Eu já li algumas coisas sobre isso. Há pelo menos 3 tipos de interpretações relativamente a isso. Uns alegam mudanças ou tem o euro, certamente, há questões de natureza financeira, mas o flashback lá da UNCTAD disse com muita clareza. Quer dizer, 2000 é quando você faz um pacto social na Alemanha, em que você faz um acordo com os sindicatos que diz, olha, eu te garanto emprego, a produtividade é minha, tchau. Muito bem, o que acontece? Dado que a máquina alemã de indústria sempre foi uma tremenda de uma máquina, só era comparável talvez à japonesa do ponto de vista de eficiência, os caras acumularam, tem competitividade não só na Europa, mas no mundo, é isso. É a melhor máquina industrial da Europa, e não é uma competitividade apenas de salário, é uma competitividade sistêmica. Então, isso é muito complicado de lidar. Para quem acompanhou o Japão e as mudanças dos anos 80 no Japão, o câmbio vai ajustar, a curva J, inventou-se várias coisas para explicar por que não ajustava. Então, eu tenho muitas dúvidas com relação ao processo de ajuste. Por quê? Porque, faço falando agora em inflacionar os salários na Alemanha, eu tenho muita dúvida se isso, ou reduzir os salários ali, se isso terá um impacto sistêmico para ir contra a capacidade e a competitividade alemã, que tipo de ajuste isso provoca. Do meu ponto de vista, se provocar algum, vai demorar muito tempo, talvez tempo demais. Eu acho que
O que se fez na Europa até agora foi ganhar tempo. Mas algumas coisas agora eu acho que o tempo já não vai dar mais para amortecer e eu acho que os problemas estão vindo mais sérios. Os dados de competitividade são esses que estão aí. A distância entre eles é desse tamanho, não é pouca coisa. O que significa? Significa que se eu tiver que reduzir salários na Itália, na Espanha, o que vai acontecer com o mercado interno desses caras? Acaba. Nós estamos falando em diminuir quantos por cento? 30%, 40% do mercado nacional? Quem vai fazer isso? Por que vai fazer isso? Então, tem uma discussão aí complicada, por mais que seja da ROI, por mais que seja Hollande, pode ser assim, quem é? Quer dizer, eu tenho dúvidas se a gente está tendo uma guinada à esquerda na Europa, ou se, na verdade, simplesmente estamos fazendo uma troca-troca. Chega, não aguento mais quem estava aí que fez essa coisa. E o outro que vai entrar? Qual é a capacidade de autonomia dele fazer diferente? E o que me preocupa, porque a história europeia, a gente sabe o que é, quer dizer, na hora que os caras se desiludirem com um lado do outro, vão parar onde? O ovo da serpente. Né? Então, isso aqui é inajustável, do meu ponto de vista. Ou seja, ou vai demorar tempo demais, que eu acho que já se ganhou, já tem 4 anos, quanto tempo a gente tem mais 4? Eu não tenho resposta para isso, mas... E outra coisa que eu estava falando, o desemprego na Alemanha está diminuindo, no meio dessa crise. Os alemães não estão pagando nada. Eles estão, digamos, protegidos pelo euro, na verdade é essa, o euro é uma proteção, estão fazendo a discussão dos 20 do credor, quer dizer, o problema é do devedor, você se ajusta, não tem nada com isso, né? A discussão inglesa com o Keynes em 1950 é a mesma de sempre, não muda nada, e agora está dizendo, vamos inflacionar um pouquinho, eu acho isso selvagem, do meu ponto de vista, certo? E era um tabu, eu cansei de ir a seminário na Europa, 2008, 2009, 2010, me lembro quando o Coutinho estava num, e o Coutinho, ele levantou-se e perguntou, disse, vem cá, vocês não vão fazer nada para compensar o ajuste de demanda efetiva na Grécia, nesse país? Ele perguntou, à mesa, isso num seminário de banco. E a resposta da mesa, não quero responder essa pergunta. E depois o diretor do Deutsche Bank nos procurou, que era um brasileiro, e disse, olha, a tua pergunta foi genial, o problema é o seguinte, a última vez que eu abri a boca para falar isso, ganhei um sermão que é o seguinte, é proibido falar, era tabu falar isso na Europa. Certo? Tabu falar que a Grécia ia para o diabo, tabu falar que a Espanha ia. Era isso. Na verdade, você tinha uma como é que é aquela coisa uma patrulha ideológica dentro do mercado, e tudo que a situação era mais ou menos essa. Muito bem. Esse certamente é um pesadelo. Né? Quer dizer, vai ajustar, tá bom. A gente viu o que aconteceu na Irlanda e na Islândia. O que vai acontecer com a dívida privada? O tamanho da dívida privada na Espanha, o tamanho da dívida privada em Portugal. Isso ainda está para vir. Quer dizer, se desabar isso... Então, eu estou dizendo o seguinte, não tem jeito, do meu ponto de vista, eu já tive momentos de mais... como é que eu posso dizer, de mais otimismo, mas no momento eu estou... entreguei os pontos, eu não vejo saída para isso. Eu acho que, no caso europeu, diferente do americano, eu acho que a hipótese de ruptura é uma hipótese para se trabalhar. Eu estava conversando com o Bressa sobre isso, e eu acho o seguinte, operar um desligamento monetário, qual é o problema? Nós, na América Latina, fizemos isso aberto, entendeu? Quem trabalhou com tablita, mete uma tablita nos caras e vai embora, não tem problema tecnológico nenhum, dá um feriado bancário para ele. Eu estou achando o seguinte, vai pintar. É isso mesmo. Vai de um plano Marshall junto, o Banco Central Europeu dá. Eu estou dizendo, ninguém faz isso porque quer, mas vai acontecer isso, e eu acho o seguinte, essa vai ser uma bandeira da direita, a direita vai tomar isso nacionalista, eu acho que é uma coisa que vem por aí. A menos que coisa mude, mas o problema que eu acho é o seguinte, tempo. Eu acho que tempo agora é uma variável escassa. E aí também é uma questão para mostrar que, a despeito de toda a atuação que o Banco Central Europeu teve no final do ano passado, e a situação do final do ano passado na Europa era uma situação pré-falência Lehman Brothers nos Estados Unidos, certo? Falava assim, Société Générale, falava já em nome de bancos e coisas. E o impacto disso nas taxas de curto prazo do financiamento da dívida, ok. Mas quando você pega os 10 anos, e isso aqui está medido em cima do título alemão, então, volto a falar, o que se ganhou foi tempo, é disso que está se discutindo, e, do meu ponto de vista, as saídas não estão. Os dados são do fundo, mostram o seguinte, por todo ajuste, nós estamos com dívida pública crescendo, com exceção, talvez, da Itália, ou marginalmente, ou da Grécia, que teve um reacato desse tamanho que teve. O impacto em 2016, que os dados que estão aí,
Mas é. Como é que lida com isso? Muito bem. Situação dos bancos. O embaixador Viegas falou, os bancos não estão... Bom, os bancos não estão financiando nos Estados Unidos, estão financiando lá. E a corrida contra os depósitos está aí. Certo? Os depositantes estão indo embora. É uma Argentina. Certo? É isso, os caras estão indo embora. Bom, o Banco Central Europeu está compensando, é o único mecanismo de compensação que opera. Tá certo? Os bancos estão lá, mas perspectivas de sair disso nesse momento, com perspectivas de dívida privada, achar que o sistema privado, o sistema de bancos vai se mover, porra, eu acho muito difícil. Pelo contrário, eles estão pagando dívidas, estão abrindo espaço para eles próprios sobreviverem nisso. A situação da Grécia e do reacato afetou eles, eles estão pressionados. Eu não estou querendo fazer a defesa dos bancos, mas eu estou querendo mostrar como é difícil, tá certo? Quer dizer, os bancos europeus, quem está comprando dívida pública são os bancos nacionais. O que aconteceu com os bancos gregos, que tinham um percentual enorme? Acabaram. Tudo bem, ganharam uma sobrevivência nos acordos lá, houve um capítulo especial para eles, mas alguns bancos gregos tiveram que ser nacionalizados, a despeito de terem feito o que o governo pediu. O que vai acontecer com o Santander? Vai quebrar? Vai ser nacionalizado? Vai continuar comprando? O que vai acontecer com o São Paulo? Os bancos italianos não estão nada bem. Então, como é que essa máquina para voltar a funcionar, do meu ponto de vista, vai demorar muito tempo? Isso que eu estou querendo. A máquina capitalista, a máquina de expansão, ela está travada. Está travada, quer seja pelo lado privado, quer seja pelo lado público. E a dívida fiscal, entendeu? O problema fiscal e o problema financeiro é um só. Como é que você desarma isso numa situação que politicamente que está? Então, para terminar, só falar 3 coisas. Bom, Estados Unidos está aí, a crise vai durar, é uma longa recessão, é o nome que se quer dar, mas esse é o cenário e certamente os americanos estão em muito melhor posição. A coisa na Europa me preocupa muitíssimo. Eu tive num seminário lá em 2009, nesse mesmo seminário que eu falei do Coutinho, o convidado de honra foi, o embaixador Viegas estava falando da direita francesa, o convidado de honra na época foi o primeiro-ministro da Hungria, Orbán, que é uma figura. Não sei se vocês, por acaso, estão acompanhando, eu acompanharia isso. E ele estava se apresentando ao mercado, a Hungria tinha um problema sério, e ele saiu com um discurso que a mim me deu arrepios. Ele disse, o problema da Europa e a crise da Europa não é econômica. O problema e a crise da Europa são morais. O problema é que é moral. Nós nos desvirtuamos dos nossos princípios. Nós temos que voltar à família, nós temos que voltar aos princípios da tradição e temos que gerar empregos para europeus. Eu pensei que ele fosse falar mal, desculpe, dos judeus, mas eu acho que aí a plateia matava ele ali no meio de uma plateia de banqueiros. Mas aí ele não chegou a tanto, tá certo? Eu fiquei ainda esperando para ver se ele falava mal dos ciganos. Mas se você tirar... E o local era a Biblioteca Nacional de Viena, quando o Hitler tinha feito a anexação. Quer dizer, ali era... E pasmem, foi aplaudidíssimo. Então, o ponto que eu acho é que a possibilidade da direita, e isso é um problema no centro da Europa, tomar um espaço político crescente, como que acho que a Hungria, nesse sentido, é o caso mais avançado disso, e os problemas que isso possa vir, eu acho que a possibilidade de ruptura hoje dentro da Europa, do ponto de vista de euro, é grande. Finalmente, Macunaíma quando eu estava terminando, eu me lembrei do Mário de Andrade, daquela cena que o Macunaíma chega na cidade, que eu acho que é um pouco o que a gente na periferia está passando, né? E como é que a gente vive nesse cenário? Eu acho que é o Macunaíma, é aquela história, cada um por si, Deus conta. Certo? Obrigado a você. Obrigado, professor. Dando sequência, Valdemar Carneiro Leão, do Itamaraty, por favor. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Eu, ouvindo tudo isso, sobretudo o embaixador Viegas, professor Torres, fiquei com uma pergunta na cabeça. Como é que o indivíduo se candidata na Europa hoje? Como é que o indivíduo tem peito para ser candidato a alguma coisa? Mas, enfim, eu me sinto assim um pouquinho fora do contexto, porque tanto o embaixador Viegas como o professor Torres falaram de substância, e eu vou essencialmente me preocupar com o processo. Em certa medida, isso que está aí, e como apontado pelo embaixador Viegas e professor Torres, tem um encaminhamento interno, doméstico em cada país, e não se sabe para onde vai, mas também tem um encaminhamento externo,
e que é desse que eu vou me ocupar e ver um pouco como isso rebate no Brasil. Eu acho que poucas coisas, poucos fatos ilustram mais a evolução do quadro global nos últimos anos do que o surgimento de dois grupos. Esses dois grupos são o G20 e os BRICS. E eu quero me concentrar nisso porque acho que o Brasil, como membro dos dois, vive a ambiguidade que é pertencer aos dois ao mesmo tempo, e temos que ver um pouco, me interessaria explorar um pouco como a existência desses dois grupos interfere no desenvolvimento brasileiro. Os dois grupos têm uma característica interessante, um contém o outro, e, portanto, há uma interação que não necessariamente é sempre convergente. Ela, às vezes, aponta para a convergência, às vezes aponta para o conflito. Há uma ambiguidade, portanto, dentro do grupo, e eu acho que isso é importante salientar. Eu queria rapidamente explorar as características dos dois grupos. Todos já sabem, mas é bom relembrar que o G20 nasceu na crise de 2008, resultado de uma tomada de consciência de que era impossível resolver o problema apenas com o G7, o G7 e G8. Os BRICS, por sua vez, ganham existência política também poucos meses depois, na cúpula de Caterimburgo, na Rússia. É sabido que Jim O'Neill jamais pensou que os BRICS tivessem alguma identidade, era apenas um conjunto de países que se caracterizavam por crescimento acelerado e grande dimensão populacional, portanto, para quem estava vendendo investimentos, a caracterização era muito atraente, mas, finalmente, esse grupo foi uma espécie de self-fulfilling prophecy e acaba ganhando existência política. O interessante entre um e outro é que havia um processo de cooptação do G20 em relação aos BRICS. Todos se lembram que a Índia, o Brasil, com a China era diferente, porque os americanos tinham sempre tiveram muita relutância por conta do regime político, etc. Mas havia um processo de cooptação. E o próprio Jim O'Neill, se nós nos lembrarmos bem, na primeira vez que ele levantou a história dos BRICS, ele, no fundo, apontava aqueles países como países que deveriam ser cooptados pelo G7, jamais que fossem ou formassem um grupo diferenciado. Então, os dois nascem, por conseguinte, um pouco ao mesmo tempo. Os dois têm, curiosamente, uma temática muito semelhante, digamos, se envolvem e procuram debater questões muito semelhantes. Nesse sentido, portanto, convergem em termos de agenda, mas eles têm, eu acho, uma leitura diferenciada dessa agenda. Por um lado, o G20 procura atacar essencialmente o conjuntural, e os BRICS, vamos dizer, convergem nesse intento de atacar o conjuntural, portanto, de debelar a crise, desde que também haja mudanças estruturais. E aí é que entra o conflito entre os dois grupos. Portanto, a rigor, o G20 tem, desde o início teve, uma preocupação imediatista. Era atacar o que havia de crise, enfim, o que estava ali. Foi um grande esforço de mobilização, de coordenação macroeconômica, que não teria sido possível de outra maneira, mas, enfim, no fundo, era um pouco, depois ver-se-ia o que se faria. Claro que, do ponto de vista político e moral, a primeira reunião do G20 tem um largo comunicado, em que se enunciam todas as medidas que vão ser tomadas, e há também, evidentemente, referência ao desenvolvimento, referência ao comércio, referências até a mudança de clima, energia, etc., etc., mas, obviamente, o núcleo da questão, o centro da questão era a crise. Já os BRICS, não. Os BRICS, bom, nós estaremos aí, vamos contribuir, é do nosso interesse contribuir, mas eu quero outras coisas. Eu quero mudança na governança financeira internacional e eu quero, para simplificar um pouco, eu quero uma mudança, eu quero um modelo de solução da rodada Doha que seja do meu agrado. Simplificadamente, portanto, seriam esses dois pontos de divergência. Portanto, há uma ótica brixiana que conflita dentro do G20 com a ótica das economias avançadas.
Olhando retrospectivamente, nesses quase 4 anos, 3 anos e meio da existência do G20, nós podemos dizer que houve alguns êxitos. Não há dúvida de que a primeira ameaça de colapso foi atacada, foi de alguma maneira contida. Isso não quer dizer que a crise tenha sido resolvida, mas naquele momento parecia resolvida. Ela era uma crise financeira, como o professor hoje é uma crise de dívida soberana. As coisas são diferentes, mas houve realmente uma coordenação macroeconômica. De lá para cá, eu acho que o que aconteceu foi que também a crise mudou por um lado, continua a estar na agenda do G20, ela não consegue sair, o G20 não consegue pensar noutra coisa que não seja a crise. E os BRICS, por seu lado, conseguiram arrancar um pedacinho na reforma de cotas do Fundo Monetário Internacional. No balanço até o momento, eu acho que os BRICS, digamos, conseguiram, por conta da sua participação no G20, da contribuição que deram, conseguiram forçar essas mudanças, a mudança na economia, na governança global, financeira, mas aí pararam, no sentido de que houve uma espécie de contenção. O que se pensa, o que os BRICS pensam, uma próxima etapa de mudar mais uma reforma do sistema de cotas, é algo que ainda é preciso ver, esperar para ver, porque está prometido, mas não está resolvido. Rapidamente, eu queria também dizer uma palavrinha sobre como são os BRICS, independentemente do G20. Essencialmente, eles atuam no G20 porque, se nós olharmos, eles nasceram antes de ter uma agenda. Isso é uma coisa muito curiosa. Todo grupo, sobretudo na área comercial, mas, enfim, na área política em geral, tem uma agenda antes de se formar. Um grupo se forma em torno de uma agenda. Os BRICS não. Os BRICS se formaram e aí foram procurar uma agenda. Essa agenda, ela então, por não existir, ela acaba se pautando pela agenda do G20. Ela vai acompanhando um pouco a agenda do G20 e ela, no fundo, os BRICS vão um pouco tentando direcionar o G20 no sentido que lhes é conveniente. É importante ter isso presente, porque em algum momento essa agenda vai se dividir, mas até agora ela uma está calcada muito na outra. Com isso eu queria dizer o seguinte: pouca coisa os BRICS fizeram para eles próprios, para eles mesmos. Quer dizer, a ação dos BRICS intramuros é pequena. Ela se volta para o G20 e para objetivos dentro do G20. Houve realmente progresso na área acadêmica, houve muitos estudos. Na área empresarial, é bom lembrar que os BRICS têm hoje um comércio entre eles de quase 300 bilhões de dólares, embora haja um hub, né? Esse hub se chama China. Todo mundo faz comércio com a China e poucos fazem entre si, entre os outros. Mas, enfim, é bom ter presente que os BRICS têm uma agenda modesta fora do G20. Como vai evoluir isso é difícil saber. Haveria outros pontos do G20, dos BRICS, que valeria a pena explorar, porque eu acho que há forças centrífugas agindo dentro do grupo que são muito fortes. A China está ficando grande demais. A Rússia está querendo aderir, aliás, já está em processo de adesão ao CDE, a Rússia é um mistério. Portanto, o grupo como tal é algo ainda que está em evolução. Como está o Brasil nisso? E aí eu queria olhar essencialmente duas vertentes. A primeira é da oportunidade da presença brasileira e a segunda é da instrumentalidade da presença brasileira nesses dois grupos. Eu acho que a presença brasileira dos dois grupos é fruto do nível de desenvolvimento que o Brasil alcançou. O que resta ver é como esses dois grupos, a nossa presença dos grupos, vai servir ao desenvolvimento do Brasil no futuro. Ele é o reconhecimento no momento presente, mas é preciso ver se esses dois grupos podem ser instrumentalizados para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que, quanto à oportunidade, não há a menor dúvida de que a criação dos dois grupos pega o Brasil no seu melhor momento. Em 2008, o Brasil estava disparando, passando o patamar de 1,5 trilhão de dólares no seu PIB, crescimento
visto por todos os analistas como um crescimento continuado, ciclo virtuoso, etc, etc. Fosse num outro momento, talvez o Brasil, não digo que não fosse incluído no G20, mas não estaria em tão boas condições. Até politicamente, portanto, eu acho que a crise proporciona ao Brasil, ao gerar o aparecimento desse grupo, proporciona ao Brasil, precipita, vamos dizer assim, o reconhecimento do Brasil como uma potência. Portanto, a oportunidade não poderia ser melhor. Qual é, digamos, o aspecto da instrumentalidade? O Brasil pode efetivamente valer-se de sua presença nesses grupos para ajudar no seu desenvolvimento? De que maneira a inserção do Brasil no plano internacional, na ordem econômica internacional, melhora ou piora com relação a esses dois grupos? Se nós olharmos o que foi realizado, tanto por um quanto por outro, o que nós vivemos no momento é o seguinte: até agora, os avanços alcançados pelo Brasil nos dois grupos são essencialmente avanços de poder e, subsidiariamente, de imagem. Não há nenhum benefício, vamos dizer, concreto e quantificável da ação desses dois grupos sobre o Brasil e sobre o desenvolvimento brasileiro. Há benefícios indiretos. Mesmo o único benefício quantificável, que é aumento de cota no FMI, ele em si só dá poder, dá mais poder. Assim, não representa em si mesmo um ganho concreto material. A presença do Brasil nos BRICS dá também poder e dá imagem. Os BRICS são uma marca. Não se sabe muito bem porquê, mas são uma marca. Como dizia o embaixador Zambuja, a gente não sabe se os BRICS são bons ou não são bons, mas é melhor estar dentro do que estar fora. Isso é a única coisa que a gente sabe. Então, os BRICS são uma marca e, como marca, eles geram uma imagem de futuro, é uma imagem de dinamismo, e essa imagem, então, se reflete, digamos, na atração de investimentos e até mesmo, eu diria, na própria ação de empresas das multinacionais brasileiras, daquelas que se projetam para fora, e na capacidade dessas empresas de atrair consórcios fora do Brasil, investir fora do Brasil. Quer dizer, há toda uma contaminação de imagem favorável, que tem, portanto, seus benefícios diretos, indiretos, no caso. Minha tese, portanto, é de que a presença do Brasil nos dois grupos, até o momento, traz essencialmente um benefício, um ganho de poder e, subsidiariamente, de imagem. E esses ganhos tendem a se refletir, digamos, positivamente no desenvolvimento brasileiro, em termos de investimento, crescimento, etc, etc. E até, evidentemente, no FMI, da forma como o Brasil poderá, de uma maneira ou de outra, influenciar em decisões ou na doutrina do fundo. Eu diria, para terminar, que, portanto, voltando ao meu começo, aqui nós estamos falando de processos, né? Não estamos falando de substância. Esses dois grupos, coincidentemente, aparecem no mesmo momento, apanham o Brasil no seu grande momento de crescimento. O Brasil, portanto, tem seu reconhecimento como potência atestado por esses dois grupos. Aliás, eu diria, se vocês me permitem, uma nota de rodapé, é muito curioso o negócio dos BRICS, porque é o que eu chamo de reconhecimento de avaliações cruzadas. Eu reconheço você como potência, você me reconhece como potência, e todos se reconhecem como potência. É muito curioso porque há um reconhecimento de todos com todos de que nós somos potências emergentes. E isso tem um rebatimento político muito interessante. Mas, enfim, para terminar, os ganhos, a meu ver, por hora, são de poder e subsidiariamente de imagem. Muito obrigado. Obrigado, rigorosamente dentro do tempo. Vou passar a palavra agora. Rodrigo Alves Teixeira, do IPE, aqui ao meu lado, por favor. Bom dia a todos. Uma honra também estar aqui nessa mesa, debatendo temas que, para mim, são os temas fundamentais para a situação atual pela qual passa o Brasil. Como eu tinha uma ideia de que os demais membros da mesa fariam uma apresentação sobre a evolução da crise em si, na Europa e nos Estados Unidos, eu preferi, um pouco também na linha do que foi o embaixador Valdemar,
deslocar a questão, você tratar da questão da crise financeira, mas com foco no Brasil. Ou seja, como que está o Brasil antes e depois da crise financeira. O Brasil e os países periféricos, né? Então, para caracterizar primeiro o contexto pré-crise, eu trabalhei com isso na minha tese, enfim, vou usar a conceituação que para mim é a mais, na minha visão, era a mais interessante, né, para tratar como é que o Brasil se inseriu nos anos 90, né, nesse processo chamado globalização, né, que eu prefiro chamar de mundialização. Né? Então, muitas das ideias aqui um pouco vão estar influenciadas aí por essa discussão sobre a dominância financeira, sobre regime de acumulação. Então, primeiro, no pré-crise, o que a gente via, né, do ponto de vista da economia mundial, né, um regime de acumulação com dominância financeira. A periferia se insere nesse regime de acumulação nos anos 90, né, em especial o Brasil, né, de uma maneira subordinada. E no caso do Brasil, né, eu gosto de usar uma abordagem que é a abordagem da dependência externa, primeiro por um motivo de que a teoria da dependência, né, e a teoria que eu gosto de trabalhar, que é a teoria que eu trabalho na tese, é a noção do desenvolvimento dependente associado do Fernando Henrique Cardoso, né, que, e para mim tem um texto, até numa época, eu até tive relendo esses dias, né, graças ao acervo da Folha, que você pode agora, né, pegar jornais de cada momento lá no site da Folha, não estou fazendo propaganda, tá, mas enfim, mas é muito interessante, você pode pegar o jornal a uma certa data, vai lá e busca um jornal, e eu consegui achar um jornal lá de 3 de julho de 94, Caderno Mais, né, quando saiu um artigo do professor José Luiz Fiore, que achei muito interessante, num debate que depois o Fernando Henrique respondeu a ele, inclusive, que o professor Fiore foi pelo menos um dos primeiros do que eu tenho conhecimento, de mostrar como que a noção do desenvolvimento dependente associado ao Fernando Henrique, como que aquilo estava muito presente ali no plano real, ou seja, que não tinha nenhuma incoerência entre o que o Fernando Henrique estava começando a adotar naquele momento e o que ele tinha escrito nos anos 60. Né? Então, a minha caracterização é exatamente essa, ou seja, o que o governo Fernando Henrique fez, no fundo, foi acelerar essa inserção subordinada do Brasil, que já tinha começado, de certa forma, no governo Collor, e, com isso, acabou se montando aí uma armadilha para o desenvolvimento econômico, né? No sentido de que o Estado ficou de mãos atadas, né? A política econômica ficou amarrada graças a essa inserção externa subordinada, né? E ao contrário do que o Fernando Henrique previa, ou seja, que poderia haver então um desenvolvimento dependente associado, o que você teve foi um aprofundamento dos laços de dependência, né? Mas para mim é uma nova forma da dependência, que não tem a ver com aquela que ele fala da internacionalização do mercado interno, mas uma nova forma da dependência agora que não traz desenvolvimento algum. Ao contrário, né? Você fica sujeito a uma vulnerabilidade externa enorme, sujeito à volatilidade dos fluxos de capitais internacional e, portanto, sujeito a crises cambiais frequentes. E o ponto principal disso, né, que aí, deslocando já um pouco para o campo da política, né, essa ameaça frequente da crise cambial trazida pela vulnerabilidade externa, né, como todo bom dependentista daquela época sabia, essa dependência externa não é pura e simplesmente um reflexo, né, de forças externas que se impõem sobre a economia doméstica, mas você tem uma solidariedade de interesses, né, das elites domésticas, de uma parte delas pelo menos, com as elites internacionais, e de maneira que essa dependência se reproduz no próprio seio das elites domésticas. Né? E no caso das nossas elites domésticas, o que se refletiu nessa dependência foi uma constante chantagem do sistema financeiro, né, que acabou amarrando não só o governo Fernando Henrique, mas também depois o próprio governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, né, com as políticas monetária e fiscal ortodoxas, diante da constante ameaça da crise cambial, de que o país iria se esfacelar e assim por diante. Né? A professora Leda Paulini caracteriza isso muito bem, a meu ver, com um livro, um texto que ela escreveu, um artigo que ela chama de estado de emergência econômico, ou seja, a ideia do Agamben, né, de estado de emergência, no qual, só que aí, cara, você pensando no plano da política, né, quando você justifica um governo autoritário por conta de você ter condições extraordinárias, né, ou seja, o estado de emergência, que você precisa lidar com esse estado e, portanto, você tem que abrir a exceção. Também é uma derivação da ideia do estado de exceção. Né? E esse estado de exceção aí acabou dominando a economia brasileira pelo menos até 2005, né? E eu diria até um pouco mais recentemente. Do lado da política monetária, especialmente, o Banco Central foi tomado por esse bloco no poder, ou seja, os blocos no poder geralmente já acabam se apropriando, pelo menos de parte, algumas instituições, né, importantes dentro do setor público, dentro do Estado, e o Banco Central foi, digamos, o principal símbolo, mas também a Fazenda, no começo do governo Lula, estava dominada aí por esse bloco, né, no poder, dominado aí pela finança e que impunha, né, a política econômica e impedia que você tivesse uma política de desenvolvimento econômico, uma política desenvolvimentista. Né? Bom, algum grau de autonomia passou a ser percebido a partir de 2005, né? Mas aí
ainda por condições externas favoráveis, ou seja, você tem um boom de commodities, que todo mundo sabe, ou seja, a partir dos anos 2000 você tem um boom de commodities que acabou aliviando a restrição externa, né, especialmente dos países periféricos, por conta da balança comercial favorável, né, exportações de commodities, e graças, em grande parte, aí, ao efeito China. Né. Com isso você pode ter alguma mudança, um início de mudança na política fiscal, né, que para mim foi bastante bem caracterizado, né, na época, por um texto do Nelson Barbosa e do José Antônio Souza, né, quando eles falaram da virada, né, da inflexão da política econômica do governo Lula, né, que eu acho que esse aí é um dos primeiros momentos onde começa a ter alguma autonomia da política econômica relativamente ao mercado financeiro, mas possibilitada pelo afrouxamento da restrição externa aí, com esse boom de commodities. Né. Mas de qualquer forma, do ponto de vista da esfera da política, né, e aí nós temos o André Singer, né, pena que ele não está aqui hoje, né, mas ontem um pouco a discussão que eu queria fazer com ele era essa, né, quando ele defende lá que eu achei interessante o texto quando ele defende que há uma ligação direta do Lula com o subproletariado, né, devido aí às políticas sociais, só que sem haver ruptura com o bloco no poder, no sentido de que você teve uma manutenção da política econômica tal como desejada pelo bloco no poder, né, diga-se aí as finanças e o mercado financeiro. Né. Então, isso, segundo ele, levou a um realinhamento eleitoral que né, consagrou a vitória do Lula em 2006. Agora, pela primeira vez, né, o PT tinha o voto das classes mais populares. Né. Entretanto, essa ausência de ruptura com o bloco no poder acabou ainda amarrando, de certa forma, ou limitando, né, esse regime de crescimento, que era um regime de crescimento que acabou sendo bem sucedido, certo? Um regime de crescimento levado pelo consumo. Né. A gente já estava debatendo isso ontem, eu vou voltar um pouquinho a essa discussão hoje. Né. Porém, sem romper com o bloco no poder, né, e os bancos continuaram ganhando muito também nesse período, né, ou seja, os bancos não tiveram um período ruim, digamos assim, mesmo durante o segundo mandato do governo Lula. Né. E o professor Chico de Oliveira caracterizou isso, né, enfim, concordo ou não, mas enfim, é uma maneira interessante de abordar a questão com o conceito de hegemonias avessas. Né, ou seja, quando ele dizia que uma hegemonia avessa, quando você tem, embora no poder você tenha representantes que são dos trabalhadores e das classes populares, apesar disso, por conta de certas pressões, assim, a influência do bloco do poder, que não tem uma representação formal de fato na política, né, mas tem uma influência muito forte, né, por conta dessa pressão, né, e o constante medo, né, da volta de uma situação de vulnerabilidade externa ou de crises cambiais, continuou, portanto, a pressão do sistema financeiro aí, de maneira que aqueles que assumem o poder, embora representando os trabalhadores ou as classes populares, eles acabam tendo que adotar políticas e fazer o jogo daqueles do bloco no poder que permaneceu ainda muito forte ainda no segundo mandato. Né. Bom, tendo isso em vista, o que muda com a crise internacional? Né? Então, assim, a crise internacional ela tem, eu separei de uma maneira bem esquemática, né, mais simples, naturalmente são muito mais coisas, mas algumas coisas que eu destaquei, assim, mais importantes, os efeitos da crise do ponto de vista econômico. Você tem uma recessão mundial nos países centrais e a expectativa de baixo crescimento nessas economias desenvolvidas, né, que já foi bem exposto aqui pelo Hernani, como também pelo embaixador José Viegas. Né, ou seja, dentro do mundo desenvolvido, a expectativa de um crescimento baixo ou de estagnação por um longo período ainda. Né, e o crescimento mundial puxado pelos países em desenvolvimento, né, com destaque para a China e o seu entorno asiático, né, impulsionando a demanda e o crescimento dos países emergentes, os países periféricos. Né. E, de outro lado, também bastante importante, a redução da vulnerabilidade externa dos países periféricos, né, que já tinha se iniciado antes da crise, com o boom das commodities, mas foi aprofundada, né, pela crise e pelo aumento do risco dos países centrais. Ou seja, agora a coisa começa a inverter. Né. O Hernani mostrou bem aqui, né, como que o risco agora dos títulos dos países centrais começa a aumentar, então você passa a ter um movimento inverso dos fluxos de capitais em direção aos países periféricos. Né. Que, inclusive por conta da política monetária, né, dos afrouxamentos quantitativos aí, e que a presidente Dilma tem chamado de tsunami monetário. Né. De maneira que isso acaba, então, esse boom de fluxo de capitais para a periferia acabou, ao menos por hora, temporariamente pelo menos, anulando a perspectiva de ter uma vulnerabilidade externa, ou por hora pelo menos, né, espantou o fantasma das crises cambiais e, portanto, acabou eliminando a base do argumento do sistema financeiro para a chantagem constante que o sistema financeiro promoveu diante do governo nos anos anteriores, né, especialmente no primeiro mandato do presidente Lula. Do ponto de vista, ainda continuando nos efeitos da crise, nos efeitos políticos e ideológicos, né, coisa que a gente aqui já sabe, enfim, alguma desmoralização da teoria econômica ortodoxa e também o questionamento das políticas por ela preconizadas, ou seja, você tem um aumento do protecionismo comercial
controles de capitais, questionamento da austeridade fiscal, veja o debate agora na Europa, né? Então, ainda que esse debate ainda esteja sendo travado, ou seja, o poder da finança ainda é bastante grande na Europa, veja que esse debate está longe de ser resolvido, né? Mas a direção, digamos assim, é essa. O debate está mudando e caminhando para críticas a essa austeridade fiscal, e foi com essa bandeira que o Hollande ganhou agora na França, né? E também uma gradual redução ao questionamento do poder dos mercados financeiros na orientação da política econômica, ainda que tenha havido e que haja uma forte resistência, né? Então, a consequência geral da crise, né, para mim, é que parece estar se criando dessa perspectiva da dependência, né, da dependência externa que eu tinha caracterizado anteriormente no início, né? Parece estar se criando um maior grau de autonomia dos Estados nacionais, né, então, dessa forma, revertendo um processo que, segundo os apologetas da globalização ali dos anos 90, né, teria levado à irrelevância dos Estados nacionais, né? Essa autonomia, ela deriva do afrouxamento dos laços de dependência, que está intrinsecamente ligada a uma perda de influência dos mercados financeiros sobre o Estado, e que tem possibilitado a reversão das aberturas comercial e financeira que criaram uma exceção internacional subordinada, né, especialmente nos países periféricos, né? Então, caminhando finalmente para o Brasil, algumas coisas que eu acho importantes para analisar na situação atual. A primeira é que, após a crise, se percebe mais claramente os limites ao regime de crescimento, que foi bem sucedido, né, diga-se de passagem, do governo Lula, né, que é o crescimento, a combinação de crescimento, né, baseado no consumo, com o crescimento do consumo, aí com a distribuição de renda, políticas sociais, a elevação dos salários e também do crédito, né. Só que isso, até o segundo mandato do Lula, foi esse regime de crescimento com a política social, foi, como o André Assis bem caracteriza, né, foi feito sem ruptura com o bloco no poder e com o poder da finança, de maneira que você permaneceu na política monetária com juros altos e câmbio apreciado, o que acabou levando, né? E aí que estão os limites desse crescimento. Ainda ontem, quando eu falei, acho que o Carneiro também tinha comentado um pouco sobre isso, né? Essa questão dos limites desse modelo de crescimento baseado no consumo, né? Por dois motivos que eu, na minha fala, inclusive, disse que esse crescimento, que eu vejo que esse crescimento ele é limitado, esse modelo é limitado. Primeiro porque, do ponto de vista econômico, Kalekiano mesmo, né? Você não pode ter um regime de crescimento sustentado por muito tempo baseado apenas em consumo. Os Estados Unidos conseguiram fazer isso por muitos anos, mas eles têm uma condição que nenhum outro país tem. Primeiro, eles não têm restrição de balanço de pagamentos, já que eles têm a moeda mundial. Então, eles podem sustentar o regime de crescimento baseado no consumo, tendo a China fornecendo os bens de consumo para eles e importando. E também porque lá o crescimento se deu, não com base no crescimento como na distribuição de renda, mas aquilo que se chama de regime de crescimento finance-led, ou seja, o crescimento do consumo se deu, em grande parte, pelo efeito riqueza, valorização de ativos financeiros, né? Então, é uma situação completamente diferente. O Brasil não pode levar um regime de crescimento nesse sentido levado pelo consumo. O primeiro motivo é esse. E o segundo motivo é que a gente já está vendo aí, depois da crise ficou claro que os efeitos de um modelo de crescimento baseado no consumo, da continuidade de elevação salarial, de distribuição de renda, e tudo isso eu acho que deve continuar ocorrendo, tá? Quero deixar bem claro, não estou dizendo que deva se parar com isso, muito pelo contrário, né? Entretanto, a continuidade desse tipo de regime de crescimento baseado no consumo, combinada com a política monetária com juros elevados, estava levando, a gente vê, ao crescimento desordenado das importações e, portanto, o efeito multiplicador dessas políticas de distribuição de renda estava diminuindo enormemente, né, no período recente. Aí, para mim, é que estão os limites desse modelo de crescimento. Ou seja, o que você tem que fazer não é parar com a política social, ao contrário. Ela tem que ser acelerada, só que você tem que criar condições macroeconômicas para que você não olhe apenas para o lado da demanda, mas também passe a olhar para o lado da oferta. Ontem apareceu esse debate aqui, mas eu acho que é uma falsa dicotomia, ou seja, você tem que... o crescimento pode ser impulsionado pela demanda, entretanto, o investimento também tem que crescer. Você pode até dizer que a demanda pode ser o início, o crescimento do mercado interno pode criar as condições para a expansão econômica. Entretanto, sem investimento, você vai estar gerando empregos na China, certo? Então, esse é o meu ponto de vista a respeito dessa questão, né? Então, para mim, houve um passo decisivo, mais um passo decisivo, né? No rompimento com os laços de dependência, que foi a redução da influência dos interesses do bloco financeiro no poder a partir de 2011. Né? Primeiro, com a mudança no Banco Central, né, a política monetária passou a ser conduzida desde 2011 de uma forma bastante, bem menos ortodoxa. O governo Dilma, então, onde eu percebo que começa a inflexão da política monetária, né, com a redução mais rápida da Selic, o uso de instrumentos macroprudenciais, etc., né, e também com a redução, e também mais recentemente ainda, né, algumas semanas atrás, quando, que para mim foi absolutamente decisivo, né, quando a presidente Dilma, então, ordena os bancos públicos a começarem a travar uma queda de braço com o setor privado. Aí realmente começou para mim
o último ponto, a última amarra que estava ainda segurando, né, o desenvolvimento econômico no Brasil, que é a questão do poder da finança. Ou seja, finalmente o governo decidiu travar essa briga, que estava em condições extremamente desiguais antes, pela chantagem frequente do sistema financeiro, diante da ameaça das crises cambiais, e o governo realmente agora parece que, né, assumiu essa briga e falou, agora sim, essa é a briga que a gente tem que comprar agora para baixar os juros e de fato conseguir instaurar um novo modelo, um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Né? Além, claro, né, não só da política monetária, mas também as discussões em torno da política industrial e tudo mais. Né? Então, mas do ponto de vista da política monetária, era uma grande amarra aí ao crescimento. Né? Então, a minha visão, o que a gente tem agora é que está de fato se abrindo as portas, né, para um modelo de desenvolvimento sustentado, que seja puxado não só pelas políticas de distribuição de renda e pelo crédito, né, que impulsionam o consumo, mas também pelo aumento do investimento, a formação bruta de capital fixo, e também pela política industrial, inovação e competitividade. Estão sendo criadas as condições econômicas e políticas para o fim da financiarização e a dominância financeira e a volta a um capitalismo pautado pela lógica produtiva. Né? E, nesse sentido, a possibilidade da volta do desenvolvimentismo. Então, tudo aqui que eu acho que a gente está pensando, essa coisa de dispensar o desenvolvimento econômico e a volta do desenvolvimentismo está sendo criado pelas condições que foram oferecidas no pós-crise. Então, a crise, de certa forma, foi um favor, digamos assim, para o Brasil, né, desse ponto de vista. Né. E o que eu penso como desenvolvimento? Né? Desenvolvimento econômico eu entendo da seguinte maneira. Né? O que eu entendo por desenvolvimentismo? Né? Para mim, o desenvolvimentismo tem um caráter político muito forte. Primeiro porque, ainda quando a acumulação do capital segue dentro dos preceitos da lógica produtiva, né? Ou seja, que quando a lógica do capital da acumulação não se financiariza, ocorre o desenvolvimento das forças produtivas, mas sem necessariamente haver conquistas sociais. Isso a gente viu no contexto do desenvolvimentismo autoritário, né, dos governos militares. Ou seja, é uma coisa já muito antiga, desenvolvimento capitalista não é desenvolvimento econômico, certo? Ou seja, ainda quando a lógica produtiva reina, ainda assim não há garantias de que o desenvolvimento capitalista das forças produtivas, como foi a industrialização, vai levar ao desenvolvimento econômico. Né? Mas, além disso, também que a tendência natural da forma capital, nós estamos dentro do capitalismo, né? A tendência natural da forma capital é se autonomizar pura forma sem conteúdo, ou seja, a forma dedelinha, que é o que a gente chama de financiarização, né? Marxistas ou keynesianos, pós-keynesianos também usam essa expressão, né? A financiarização. E, nesse sentido, a acumulação capitalista não implica necessariamente em aumento da produção de valores de uso, né? No sentido de aumentar o PIB real, digamos assim, e melhoria das condições de vida, porque a lógica da valorização produtiva é substituída pelo rentismo, né? E a gente já viu bastante isso aí dentro da economia brasileira. Né? Então, para concluir, então, resumindo, né, essa armadilha da dependência externa que foi armada pelo governo Fernando Henrique está sendo desmontada, certo? E o desmonte dessa armadilha abriu a possibilidade da retomada da capacidade do Estado de planejar o desenvolvimento de uma maneira autônoma. Né? E eu acho que por isso, para mim, é um enorme prazer estar aqui, porque eu acho que aqui a gente está discutindo exatamente esse tema, né? Como agora, o que a gente vai fazer agora que essa armadilha foi desmontada. Né? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou dar a palavra para mim mesmo. Né? A minha exposição, vou tentar ficar dentro do tempo. Né? Como eu já me apresentei, eu sou o professor Eduardo Mariucci, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Eu não sou economista, né? Eu tendo a ter uma visão da crise, de como ela começa, um pouco distinta. Né? Qual é o argumento básico que eu vou tentar apontar aqui? Todo ele está mais desenvolvido no texto Ordem e Desordem Internacional, que está na rede ali. Né? Olha, a crise, ela se manifestou como uma crise financeira de grande incerteza, né? Digamos assim, uma situação de grande incerteza que aparentemente contaminou rapidamente todas as outras dimensões da vida social. A questão é que essa crise já começou há muito tempo atrás. Né? Ela é uma crise, em grande medida, geral. Né? Alguns sintomas já aparecem em 98, 2001 ela já começa a se insinuar. Não é? E é nessa linha que eu vou tentar levar a discussão. Né? Uma linha baseada, então, numa perspectiva de mais longo prazo, né? E centrada na interdisciplinaridade. Para resumir, como o tema é muito complexo, eu vou escolher alguns pontos de coesão, né, que eu acredito que sustentam a ordem contemporânea, e como esses pontos, na verdade, estão começando a se desarticular. O mais evidente é exatamente a supremacia militar dos Estados Unidos, conquistada, né, com a capitulação da União Soviética no fim da Guerra Fria.
Por que isso é fundamental? Primeiro, que durante a Guerra Fria, pelo complexo industrial militar acadêmico, os Estados Unidos conseguiram consolidar de vez a sua hegemonia, né? E criar uma fertilidade entre o investimento público, a resposta privada e domínio financeiro, né? Que permitiu aos Estados Unidos criar uma economia extremamente dinâmica, onde a proteção política e a vantagem econômica caminhavam a par. O que muda com a retração da União Soviética, a sua conversão a uma potência regional, no máximo, é que os americanos, os Estados Unidos, garantiram, né, o monopólio da projeção de poder internacional. Quais são os fundamentos desse monopólio? Basicamente, bases militares situadas em pontos estratégicos, né? Só na Alemanha, os Estados Unidos têm mais de 20 bases, né? Tem base na Itália, Coreia, Japão, Kuwait, Arábia Saudita, ou seja, são bem posicionados na Eurásia. A OTAN é basicamente o quê? Ela está sob claro domínio dos Estados Unidos, bloqueia qualquer tentativa de defesa autônoma da Europa, né? Política externa de segurança comum. Então, basicamente, é uma presença militar avassaladora, né? O sistema de vigilância com satélites mundialmente posicionados nos Estados Unidos não só garante o monitoramento de praticamente todos os países, como uma ação coordenada das suas várias dimensões das Forças Armadas. Além disso, os Estados Unidos ainda dispõem de mísseis balísticos intercontinentais, né, de capacidade nuclear e alguns convencionais. A Rússia também possui alguns ainda, mas com uma capacidade limitada de dano direto aos Estados Unidos. Outro elemento fundamental é a grande quantidade e variedade de mísseis de cruzeiro, né, que o exército americano possui, que são mísseis, na verdade, que não são balísticos, né? Eles voam, então, paralelo ao solo, são capazes de desviar as medidas antimísseis convencionais, alguns atingem até 1.000 quilômetros, né, de distância, o Tomahawk, por exemplo, e podem ser lançados de várias bases, né? Ou seja, geralmente qualquer assalto americano, eles usam primeiro esses mísseis para destruir a infraestrutura do inimigo, posicionam seus porta-aviões nas proximidades do país para garantir superioridade aérea. Então, basicamente, dessa forma, embora eles não consigam efetivamente conquistar os países, o poder de, digamos assim, de persuasão é forte, né? Quem possui tecnologia e essa capacidade de destruição. Não é que os outros países não possuam as mesmas armas. Eles até possuem, eles só não estão posicionados globalmente e não vão correr o risco de se posicionar. Logo, esse é um dos fundamentos da ordem internacional, no sentido de congelar a disputa geopolítica, ou a disputa geopolítica a quente, pelo menos. Basicamente, a coisa fica na fricção diplomática. Além disso, esse posicionamento estratégico global permite aos Estados Unidos controlar o acesso das principais rotas comerciais e, sobretudo, de energia, né? Não no sentido que eles querem defender o acesso universal ao petróleo, porque eles não precisam, né? Basicamente, eles podem contar com as reservas do Canadá, do México, suas próprias reservas, América Latina e a África, que é uma zona de segurança pelos americanos. A questão é que, num cenário extremo, eles podem vetar o acesso à energia por eventuais rivais. O outro ponto dessa posição é que Washington negocia diretamente, bilateralmente com as demais potências, enredando os países aí numa capacidade de manipular as alianças, né, e evitando que surjam, digamos assim, contra-hegemonias ou hegemonias regionais. Basicamente, esses são, digamos assim, os fundamentos do poder do Estado americano. Isso está ligado a uma grande estratégia que já foi definida na Guerra Fria, né, que é a ideia de garantir a inviolabilidade territorial e a dissuasão nuclear, né. Um ponto forte dessa estratégia é a prevenção contra a formação de hegemonias regionais. A Guerra Fria foi exatamente isso, né. A União Soviética tentando criar uma hegemonia na Eurásia, e os Estados Unidos de todas as formas possíveis evitando essa contra-hegemonia. E preservar essa capacidade de projeção global de poder, só que agora em dois níveis, né? Não só nuclear, mas também em armamentos convencionais, com
inclusive, formas de projetar poder não tripuladas, né? Desde os mísseis de cruzeiro, como drones e formas de agressão que não envolvem perdas de soldados americanos. Essas bases militares sempre, ou até pelo menos a crise financeira, entraram em harmonia com outro ponto de coesão fundamental, que é a centralidade do dólar na economia mundial, né? Tanto de uma perspectiva privada como pública. Privada é evidente que a esmagadora maioria dos contratos, de uma forma ou de outra, se ligam ao dólar, né? Os custos de transação são pequenos para operar em dólar, né? Ou seja, mesmo que existam algumas outras moedas, a preferência privada ainda é pelo dólar, o que fica claro nos momentos de turbulência, quando a ideia da segurança é mesmo migrar para os títulos americanos. Público também, porque os países que estão, digamos assim, aquecidos, todos eles têm o quê? Reservas significativas em dólar. Ou mesmo títulos públicos americanos de posse de seus bancos centrais, né? Como é o caso da China. Então, isso amarra enormemente a rede de interesses no entorno da posição americana. A ideia, não vai dar tempo de eu discutir aqui a China como um eventual bloqueio à posição americana, a minha posição é que não. A China talvez uma das principais aliadas da ordem atual, por uma série de motivos. Uma eventual, digamos assim, liderança chinesa contra a ordem americana é uma coisa que vai levar muito tempo, envolve problemas geopolíticos extremamente difíceis, né? Eu posso depois discutir isso mais na parte da discussão. Que eu quero chegar no terceiro elemento de coesão que está ligado a esse segundo, que é uma grande rede de interpenetração patrimonial que foi o sucesso e o início do fracasso de Bretton Woods. Quando o ciclo de investimento externo direto dos Estados Unidos para a Europa, da Europa para a periferia, e o Japão entrando no final, nos anos 70 para os anos 80, foi amarrando o patrimônio dentro da tríade, né, alicerçando ou realicerçando as corporações transnacionais e rompendo o dique da repressão financeira em último momento, né. Então você criou, na verdade, uma estrutura que é produtiva e financeira extremamente entrelaçada entre uma classe proprietária, né, que tem tentáculos transnacionais. Então, esse é um elemento importante, né, para garantir a ordem internacional, na medida em que ele entra em contato com elites locais, se você quiser, né, que, de certa forma, atuam como correio de transmissão desses interesses mais gerais. Quais seriam os pontos de ruptura? A própria superioridade militar americana é ambígua. Ela é ambígua em que sentido? Ela pode muito bem funcionar para dissuadir uma oposição aberta contra a ordem americana. Mas ela crescentemente não se traduz mais em liderança dos assuntos internacionais. A tendência é a fragmentação e a tendência é uma dificuldade crescente de controlar as várias periferias e, sobretudo, a Eurásia. Isso fica nítido no Oriente Médio e no norte da África. O segundo problema é que todo o sistema de projeção de poder dos Estados Unidos está desenhado para agredir países urbanos, produzidos, portanto, depois da Revolução Industrial e do tipo de conflito gerado no século XX, né? Guerra de indústria contra indústria, países que os Estados Unidos não podem ameaçar ou atacar sem fazer cair todos os outros pilares. Qualquer guerra, qualquer conflito contra um país significativo, onde as Forças Armadas Americanas realmente conseguiriam destruir à distância boa parte da infraestrutura dos seus rivais, primeiro, pode gerar uma escalada nuclear, segundo, destruiria de vez a posição do dólar e a economia e a ordem internacional, tal como ela existe hoje. Isso engendra um tipo de resposta, né, contra essa presença ou essa superioridade, que é a guerra assimétrica. Ela é assimétrica nos dois lados. Do mesmo jeito que os americanos podem agredir um país sem sofrer baixas, a resposta vem através do quê? Terrorismo e formas difusas de resistência e guerrilha. Quando você destrói a infraestrutura de um país como o Iraque, você destrói a infraestrutura de um país
que na verdade está assumindo uma mítica cruzada ideológica, civilizacional, se você quiser, você só aumenta o problema. Você só agrega mais terroristas e só agrega mais forças difusas para tentar gerar um dano o máximo possível e de forma, digamos assim, impossível de ser contida. A guerrilha é extremamente eficaz contra exércitos armados e habituados a lutar contra soldados. Os Estados Unidos experimentaram isso no Vietnã. Ou seja, você não consegue, com um aparato militar construído para destruir exércitos organizados, baseados em infraestrutura, forças de guerrilha. Não funciona. O segundo ponto é que, dessa vulnerabilidade, é que os Estados Unidos estão recorrendo cada vez mais a quê? A operações secretas de assassinato de líderes dos movimentos de guerrilha. O Bin Laden, por exemplo, é um exemplo mais claro disso, ou seja, terrorismo nas duas pontas. Terrorismo de Estado num lugar e essa violência difusa nas regiões que estão tentando reagir, por motivos totalmente irracionais, à ordem atual crescentemente em frangalhos. O segundo problema, amplamente debatido aqui, diz respeito aos efeitos sociais, que a socialização das perdas imposta pelo discurso da austeridade gerou. Basicamente, eu não preciso me alongar, foi muito bem exposto aqui ontem também, que basicamente o que aconteceu? A finança privada transferiu as dívidas para o setor público, numa fase de queda de receita, o discurso da austeridade reforça essa armadilha. Ou seja, o Estado já está endividado, ele não tem mais como promover o desenvolvimento, ele tem que manter minimamente a estabilidade macroeconômica. E qual é a resposta a isso? Tensões sociais crescentes, das pessoas que percebem, na verdade, que essa ordem eles não vão mais conseguir se encaixar. O problema fundamental é que, se você olhar a crise como se ela fosse simplesmente uma crise financeira que irradia para a dita economia real, você não está enfrentando diretamente o problema. A questão real é a seguinte: não existe uma oposição entre um tal capital financeiro e um tal capital produtivo ou uma economia produtiva que, se liberada dos vampiros do capital financeiro, ela vai conduzir a pleno emprego e a distribuição de renda. Essa é uma oposição que, assim, só faz sentido numa forte corrente, tal como existia um socialismo utópico, do liberalismo utópico, que acredita basicamente que, se você tolher a finança, automaticamente o capitalismo entra nos trilhos e produz, digamos assim, crescimento social sustentado. Basicamente, a coisa é a seguinte: criar condições macroeconômicas para o crescimento não garante, como foi muito bem discutido aqui, que a renda seja eficazmente disciplinada. Muito pelo contrário. Num cenário onde o crescimento econômico está sendo colocado como uma variável central, se esse cenário se concretizar, o crescimento ocorre com desigualdade, como muito bem expôs o André Singer ontem, e essa desigualdade reforça uma coisa perniciosa, que é a dependência dos setores mais humildes das migalhas que caem da mesa do rico, e do consumo conspícuo que vai sendo criado em torno desses verdadeiramente ricos, e que aí o crescimento vai, de certa forma, saciando o desejo de consumo dos mais humildes, mas ao mesmo tempo que os fragmenta e os prende numa lógica que é totalmente orientada para quê? Para o consumo conspícuo e para a dificuldade de representação política, dada a heterogeneidade dessas forças. Logo, o esforço, já passei do tempo, tenho que me punir aqui. O esforço para uma política de desenvolvimento é que coloque a questão da distribuição da renda, da equidade, de novas formas de representação democrática no centro da discussão. Do contrário, a hora que essa euforia da periferia diminuir,
nós vamos ter perdido qualquer chance de ter feito algum movimento significativo por oposição a essas forças ligadas à finança, que são extremamente fortes. Isso ficou claro aqui. As forças plutocráticas ligadas ao capital financeiro não estão numa posição de retirada. Elas têm um discurso de moderação, mas não estão se retirando e não estão sendo efetivamente enfrentadas, em lugar nenhum. Essa é a minha posição. Eu encerro aqui, passo a palavra ao professor Beluso, professor do Instituto de Economia e da Facamp. Eu acho que o painel aqui foi muito interessante e suscitou questões que são realmente muito visíveis e ao mesmo tempo muito controvertidas, né? Porque o que em boa medida essa crise produziu foi uma certa, em alguns círculos e outros não, né? Uma reação de modéstia dos economistas em relação à sua capacidade de interpretar, né? O que mais me espantou durante esse período, viu, Viegas, foi a absoluta minoria de economistas que anteciparam a crise, né? A maioria deles driblou na área, né? Sobretudo os ditos ortodoxos, né? E também nós não devemos ficar presos, digamos, sempre aos prognósticos catastrofistas. Ora, vai acontecer, precisa dizer que como vai acontecer, né? Dizer que vai acontecer, abstratamente, todo mundo diz, né? Como vai acontecer. Mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos para terminar, porque foi muito rica, de fato, esse debate, muito rico, e os pontos de vista pareceram, às vezes, contraditórios, às vezes complementares, né? Que isso aqui é bom para o debate. Eu queria pontuar algumas questões. Primeiro, retomar aqui uma das últimas coisas que o Mariucci falou, sobre as relações do capital financeiro e capital produtivo, né? Isso é constitutivo do capitalismo. Aliás, é um personagem que apareceu pouco aqui, né? Dito cujo capitalismo, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse sujeito, né? Desse objeto, né? Ou de outra coisa, né? Estamos falando dele. Então, para ser mais preciso, né? Nos últimos 30 anos, né? O que aconteceu foi uma relação entre a finança e o movimento do capital produtivo que deu origem ao quê? A um desdobramento e uma redistribuição da capacidade produtiva global, né? Outro dia eu vi um economista desses que o Vladimir Safatli chamou, que estão na folha de pagamento dos bancos, né? dizer que o peso, que na verdade não há industrialização, porque a participação da indústria no PIB caiu em todos os lugares. É mentira, né? Caiu nos lugares, subiu em outros, né? Subiu muito em outros. Quanto é que é na China hoje, Carlinhos? 35% do PIB, né? Perguntei para você porque eu respeito sempre os seus trabalhos sobre a China, né? Assim como na Índia também subiu, menos, porém subiu. Então você teve uma redistribuição. Se você olhar o comércio internacional, a participação das commodities, dos bens manufaturados e dos serviços, os bens manufaturados, isso é um trabalho do CEPI, que eu recomendo que vocês, chama-se Panorama, é muito bem feito, é 64% do comércio, dos bens manufaturados, definidos corretamente, né? Então, a ideia do total do comércio, né?
Então, essa é uma ilusão em relação ao fato de que caiu o peso e a importância da manufatura, né? Então, na verdade, você teve uma redistribuição que tem a ver muito com a forma como a economia mundial se organizou a partir das transformações que ocorreram na gestão da economia americana, né, a partir do final dos 70 e começo dos 80. Né? Se você olhar o que aconteceu, foi uma aceleração. A desregulamentação financeira foi acompanhada de uma aceleração do deslocamento das empresas americanas, não só elas, mas das europeias também, das japonesas, para as regiões em que a manufatura tinha condições mais adequadas para crescer, em cima dos salários baixos e dos países que fizeram, sim, políticas industriais de atração de capital estrangeiro, em uns casos, em outros casos não. Né? Que a China é assim, um modelo asiático híbrido, né? Porque no modelo asiático você tem a criação de empresas nacionais, que é o caso do Japão, da Coreia e de Taiwan, né? Tem pouco peso do capital estrangeiro, e a China não, ela na verdade adotou a mesma estratégia mudando esse componente, tá certo, Carlinhos? De atração de capital estrangeiro e de transformar de dentro as suas empresas em campeões nacionais a partir de joint ventures, etc. Muito bem. Isso tem a ver, certamente, com o peso e a importância que o mercado financeiro americano tem. Não fosse essa capacidade do mercado americano de errogar, de gerar crédito, de produzir crédito, né, numa situação de perda de substância industrial, que é isso que aconteceu nos Estados Unidos, de perda de substância industrial. Né? Então, aí, nós temos que botar o dedo no que está acontecendo. Há uma contradição e há uma fratura entre o sistema empresarial americano, né, que deslocalizado, com perdão do neologismo péssimo, deslocalizado, né, para fora das fronteiras americanas, e o problema da economia territorial americana. Né? A economia territorial americana, como está mostrando o Hernani, está sim em crise. E não vai poder reproduzir esse padrão de crescimento que teve até agora durante os últimos 30 anos. Essa é que é a questão. Você vê que eles não conseguem ligar a ignição do consumo e do crédito direito, porque o período de desalavancagem vai ser mais longo. Né? Isso nos leva a uma questão das medidas digamos, de recuperação. Eu não creio que seja possível se repensar a ordem internacional sem fundamentalmente repensar, esse é que é o problema do capital financeiro, sem fundamentalmente repensar como é que funcionam os neurônios desse sistema, como é que funciona o centro nervoso desse sistema, que isso é o capital financeiro. Né? É um sistema de coordenação, né, e de distribuição dos recursos. Não se faz isso, né, de acordo com o leiloeiro valrasiano. Esse está eliminado. Né? Faz tempo. O que se faz é de acordo com as avaliações prospectivas que estão sendo levadas a cabo no mercado. No caso da crise europeia, é muito claro. Né? O Soros já falou, olha, eu prefiro sempre o Soros, eu acho o cara mais progressista que tem é o Soros. Né? O que ele disse? Desgraçadamente para nós. O que ele disse, o Soros? Falou, olha, no caso da Europa, como também no caso dos Estados Unidos, é preciso colocar, né, primeiro, os bancos sobre o controle do Banco Central Europeu. Né? Por quê? Porque, dada a composição de ativos e passivos que os bancos têm, né, tanto os alemães porque emprestaram para os espanhóis, né? Os espanhóis porque tomaram emprestado dos alemães e emprestaram para as famílias espanholas que não podem pagar. Né? Então, em nenhum caso, se tocou na questão principal. É preciso reestruturar, sim, o sistema financeiro e colocar sob controle dos Estados, né, no caso da Europa, do Banco Central Europeu. Isso é uma questão política, e se não fizer isso, não vai a lugar nenhum.
né? Fazer com que, sim, o Banco Central Europeu reestruture a dívida dos países, dos governos, né? Porque o que está bloqueando é que o Banco Central Europeu empresta para os bancos comprarem as dívidas dos países, o que é uma piada, porque empresta 1% e eles carregam a 6%. Né? Uma parte, porque na outra parte eles pagam os bancos alemães que fogem com o dinheiro para a Alemanha. Né? Essa é a história da ação do banco. É um negócio inacreditável, porque isso tem a ver puramente com preconceito. O Fed foi muito mais heterodoxo, digamos, né, na gestão da política monetária. É claro que os senhores sabem que aprenderam macroeconomia e sabem que numa situação de expectativas deprimidas, né, a política monetária não consegue dar impulso suficiente à economia. Né? É a chamada armadilha da liquidez. Né? Então, hoje, aliás, isso é um risco, queria fazer um parênteses, é um risco tremendo pelo seguinte, porque vamos supor que a economia americana começasse a se recuperar. Provavelmente as taxas longas subiriam, né? O que acontece com esse estoque de papéis que estão aí a 2,30? Hein, Hernani? Você vai ter uma outra crise de bônus, como teve em 94, quando a taxa vinha baixa, de repente subiu. Então, atenção, né? Esse é o risco de você apoiar tudo na política monetária sem puxar a economia comece a crescer, porque você tem uma distorção nas taxas de juros. Né? Muito bem. E por isso mesmo é preciso que tenha um controle público muito mais efetivo do sistema financeiro, porque ele sozinho não consegue se reabilitar. Né? Com essas medidas indiretas, né, você consegue impedir o crash financeiro, que ele avance, mas não consegue fazer com que as economias se recuperem. Né? Essa discussão, digamos, está na ordem do dia, mas também é ilusão nós pensarmos que você vai resolver isso com políticas keynesianas convencionais. Não vai por causa do nível de integração dos mercados financeiros, e esse é muito profundo. Né? É muito profundo. O que aconteceu foi realmente uma globalização financeira, porque se integrou realmente os mercados. É claro que você tem países como a China que se inseriram de uma maneira diferente, defenderam a sua estratégia de crescimento, né? E outros países que mais ou menos, muito pelo contrário, como nós fizemos já a partir dos anos 90 e em boa parte dos anos 2000, o que nós fizemos? Né? Nós ficamos ali, né, meio não vai, não sabíamos se adotávamos uma política mais agressiva de queda dos juros, que nós vimos em 2008. É uma vergonha isso que aconteceu aqui. Né? O fato do Banco Central ter subido a taxa de juros no meio da crise. Né? E nós ali ralando, né? Porque o PIB deu uma despencada, e depois disso nós deixamos. O câmbio, só para dar um exemplo, aqui, o câmbio voltou a 2,20, né? E aí nós deixamos voltar a 1,60. Mas a troco de que isso? Por quê? Porque há uma força assim extraterrestre que impede você a operar no câmbio? Né? É claro que é sempre melhor fazer esterilização com taxa baixa do que com taxa alta. Né? Mas você não pode ficar esperando uma coisa para fazer a outra. Né? O fato é que o Brasil não fora, eu posso dizer isso, uma ação muito corajosa do Ministério da Fazenda, o Banco Central tinha ferrado com o Brasil. Por conta do quê? Por conta de achar que era business as usual, que estava tudo como dantes. Né? Bem, mas eu não quero falar do Brasil. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Né? Esse período de 30 anos que gerou essa estrutura nova da ordem, a nova ordem econômica internacional, né, tem a ver, certamente, com uma importância enorme das normas, das leis de funcionamento dessa economia globalizada. Né? Por um lado, né, a liberalização financeira permitiu com que você tivesse uma tremenda redistribuição da capacidade
produtiva, né, o que gerou os desequilíbrios em conta corrente, né, que são sinais de que o sistema monetário, como ele existe, independentemente do poder americano, ele não funciona, certo? Não funciona e não funciona. Não adianta, né, as pessoas virem com uma história, não, porque os Estados Unidos... Tudo bem, os Estados Unidos, na verdade, são um país poderoso, mas que estão submetidos ao próprio sucesso do modelo que eles propuseram para o mundo, né? Aos inconvenientes do sucesso que eles propuseram para o mundo. Uma outra questão importante é que a formação de uma nova ordem internacional vai depender da capacidade de coordenação entre, mais uma vez, de coordenação entre os países centrais e agora dos BRICS. Né? Porque é o seguinte, né? Todo mundo está falando, bom, a China precisa mudar o seu estilo de crescimento, né? Precisa mudar para o mercado interno. Mas isso leva tempo. Isso não é assim. Né? Porque, na verdade, a China tem um modelo export-led, hein, Bresser? A China tem um modelo export-led? Não tem. Né? Na verdade, as exportações da China servem com ajustamento para a alta taxa de investimento que eles fazem, certo? Para acumular reserva. A determinação é sempre porque a gente erra a determinação das coisas, né? Porque a gente faz tudo ao contrário, né? No caso digamos, da macroeconomia da globalização, o fator mais importante foi o mercado financeiro americano, que, como mostra o Cláudio Borja do BIAS, foi quem atraiu, né, fundos, sobretudo da Europa, isso antes, né, no início, quando se deu o primeiro movimento de crescimento da economia global. Foi, portanto, disseram que foi o Greenspan que deixou a taxa de juros baixa. É mentira. Não foi o Greenspan, foi o fluxo de capital financeiro para os Estados Unidos que deixou as taxas longas baixas, né, que deu origem à primeira bolha, depois a segunda bolha no mercado imobiliário, né, e, finalmente, esse boom de consumo que nós observamos. Então, para olhar a determinação de direito, é o seguinte, do crédito, da finança para o gasto. Só para dar uma aqui do gasto para a geração de déficit, do déficit para a acumulação de reservas nos BRICS, né, ou na China. Né, do gasto da China para o afrouxamento da nossa restrição de balanço de pagamentos. Não é isso? Tão claro como isso. Não é difícil. Basta você saber qual é o sentido da determinação. Então, como é usual, né, no capitalismo, né? É o que o Kalec está dizendo ou é o que o Keynes está dizendo? O que o Kalec pergunta? Né? O Kalec pergunta o seguinte, como é que é a formação dos lucros e da renda, do gasto, da formação da renda, da formação do valor? Né? Quando você está falando no valor, ele está falando nesse processo de criação de renda e de emprego, né, de valorização, de criação de mercadorias. Né? Se na verdade não há gasto e não há renda, não há valor, não há poupança. Né? Então a coisa da determinação é importante. Então o que o Kalec está dizendo? O Kalec está dizendo, quer dizer que os lucros é que financiam o investimento ou o investimento é que financia? É simples, esse Kalec era bom, que era engenheiro. Né? Ele fazia as coisas com uma simplicidade enorme. Né? E eu quero deixar aqui uma outra questão que aflige hoje a economia global. Como é que se resolve o problema dos estoques de riqueza, né, financeira criados ao longo, um rastro foi deixado pelo crescimento. Né? O rastro, a economia cresceu vigorosamente nos anos anteriores. Né? Não é que você não teve aumento da capacidade, teve sim muito aumento da capacidade, você tem capacidade sobrante hoje, clara em alguns setores. Né? Não vou falar, por exemplo, da siderurgia, que a China tem 800 milhões de capacidade e usa 600. Né? Ou da indústria automobilística, se vocês quiserem, da indústria eletroeletrônica, tem muita capacidade criada. Né? Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo, você gerou
gerou estoques de riqueza, digamos, material, né? Estoques de ativos reprodutivos e uma tremenda massa acumulada de poupanças ao longo do tempo, né? E um dos problemas dessa economia é que você tem um conflito, sim, entre a valorização desses estoques de riquezas já existentes e a criação de riqueza nova, né? Isso é um dos pontos essenciais da teoria macroeconômica keynesiana, e eu diria, se tivesse, e do Marx, né? Dos dois que entenderam o capitalismo. O resto eu não levo nem, e o Minsky, o resto eu não levo nem em consideração, nem leio. O cara está escrevendo, eu não leio, porque eu sei que o cara vai dizer besteira. Então, esses aqui, na verdade, tratam da questão essencial, né? Que é das aporias do processo de acumulação de riqueza, né? Quando o Keynes fala da circulação financeira e da circulação industrial, ele está falando, na verdade, do movimento ao longo da acumulação, ou do processo de crescimento, como essas duas formas de riqueza vão se contrapondo, né? Então, hoje, Viegas, na Europa, você está com um problema de ter que desvalorizar a riqueza velha, seja ela título público, seja ela os títulos de dívida privada que estão nos bancos espanhóis, né? E é esse o passo que os governantes não querem dar, nem querem falar sobre ele. Nem querem falar. Aliás, quem falou? É isso, né? Você que falou que o cara não quer falar. Não quer falar. Por que ele não quer falar? Porque é muito feio. Essa redistribuição de riqueza é muito feia. Vamos nos lembrar, para terminar, o seguinte. O rebate político disso é que as forças, digamos, mais extremistas e radicais estão crescendo visivelmente na Europa. Mas isso é um clássico. Por que nós estamos espantados, né? Por que nós estamos espantados, por exemplo, com as teimosias da senhora Merkel? É que ela reencarnou o chanceler Brüning, que em 1930 resolveu fazer austeridade, né, quando a Alemanha já estava com uma depressão de quase 40% da população economicamente ativa desempregada, né? Ela está fazendo isso agora, jogando desemprego nos demais, né? Está jogando nos outros. Mas não vai demorar muito para que ela também leve o contravapor dela, porque, como disse, foi Hernani, metade do crescimento das exportações vem da Europa, né? E para adicionar uma questão, o Der Spiegel publicou uma matéria sobre o crescimento da Alemanha recente, muito interessante, um artigo longo, mostrando que houve realmente uma desvalorização interna na Alemanha da maior importância, né? Por conta da política de salários praticada na Alemanha. Você sabe quanto, só para terminar, quanto ganha uma mulher formada em administração de empresas por uma das boas universidades alemãs, que é terceirizada pela Audi, que é a empresa que mais lucrou na Alemanha esse ano? Quanto ganha? Ganha 800 euros. Ou seja, menos que muita empregada doméstica no Brasil. Então, o efeito sobre a distribuição de renda na Alemanha, peguem um artigo, entrem lá para vocês verem, foi uma coisa trágica. E eu acho que é insustentável. Não é possível você fazer uma outra rodada dessa para manter a competitividade da Alemanha, que alguém disse muito bem, que depende menos da questão da relação câmbio-salários do que muito mais da eficiência tradicional, sistêmica da indústria alemã, né? Mas os efeitos sobre a distribuição de renda foram trágicos. Só sobraram, você olha a distribuição, sobraram as categorias, conseguiram se defender, que tem contrato coletivo de trabalho. Agora, cresceu muito o quê? A precariedade, né? E a terceirização. Nos novos empregos, na verdade, a proporção de precários e de terceirizados é muito grande. Isso tem um impacto enorme sobre
e pensar que a Alemanha, nessas condições, vai funcionar como uma espécie de demandante de última instância, o que ela precisava fazer. Porque não é um problema da competitividade, é o problema de como a Alemanha vai gerar sua política macroeconômica para poder atender a necessidade dos outros, crescerem suas exportações, reduzirem seus déficits, né? E aí nós estamos de novo, exatamente, nós estamos de novo no problema de quem é que faz o gasto primeiro, né? E os alemães não vão fazer. Nunca fizeram.